Olá, está no ar para todo o Brasil o programa Pauta Aberta. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e fiquem com a gente na próxima meia hora. E a gente começa o programa Pauta Aberta de hoje falando de dinheiro, falando de dívidas e principalmente aquelas que tiram o sono de qualquer um. Se você é uma daquelas pessoas que não consegue equalizar sua vida financeira, preste atenção nessa reportagem. O Joaquim tem só 5 anos e já sabe economizar igual gente grande. Todo o dinheiro que ele encontra vai para o cofrinho. É muito importante, eu tenho que economizar dinheiro. É claro que o bom exemplo começa em casa. A mãe do Joaquim é economista e sabe o quanto é importante ensinar como lidar com as finanças desde criança. O que é mais caro, uma casa ou um carro? A nossa intenção em passar para o Joaquim desde pequeno essas noções foi justamente para que, quando ele se torne um adulto, ele já não trate o dinheiro como um vilão, que ele possa tomar suas decisões financeiras com consciência do que ele vai estar fazendo. Ele tem o dinheirinho no cofrinho dele, quando ele quer comprar alguma coisa, ele participa com a gente das pesquisas de preço. Ele queria muito videogame, então a gente começou a pesquisar na internet os preços e mostrar para ele que estava subindo, né? Porque nesse período da pandemia os preços estavam subindo. A gente mostrava para ele, quando tiver aqui a gente vai comprar. Então ele sempre pedia para ver, deixa eu ver o preço, deixa eu ver como é que tá. O problema é que o hábito de discutir as finanças em família e planejar ainda não é muito comum. A prova disso é que o endividamento das famílias brasileiras bateu um novo recorde este ano, chegou a 67%. É o maior índice registrado em 10 anos. Entre as principais dívidas estão o cartão de crédito, empréstimos, financiamentos e gastos com impostos e serviços básicos. Mas por que será que os brasileiros acabam se endividando? A amplitude do crédito foi uma coisa que fez com que as pessoas quisessem se endividar mais, essa cultura da casa própria, a cultura do preciso ter um carro. Isso tudo é uma questão muito cultural, sabe? Então, por isso que eu vejo que as pessoas estão cada vez mais endividadas, buscando viver além daquilo que a sua realidade permitiria. O Brasil é o 14º país no índice de despreparo financeiro. Uma maneira de evitar tantos endividados seria investir em educação financeira desde cedo. Essa união da família e escola é o que dá o sucesso, né, na educação. Então, se as escolas pudessem trabalhar questões financeiras, eu acho que as pessoas seriam menos endividadas, as pessoas teriam mais consciência do valor do dinheiro. Mas se você está endividado e não quer mais perder o sono com as contas em atraso, anote essas dicas. Ter uma planilha, se a pessoa não tem familiaridade com planilhas, ter um caderninho, aplicativos, enfim, tem vários meios de colocar no papel, literalmente, tudo que a pessoa ganha, tudo que gasta. Ver o resultado dessa conta. Se estiver sobrando, pensar em maneiras de investir. E se estiver faltando, pensar em maneiras de reduzir as despesas, ou até mesmo procurar uma maneira de ter uma renda extra, para otimizar e fazer essa conta bater e sair do vermelho, né? Não precisa quebrar o cartão, dá para seguir com o cartão sem problema nenhum, só ter a consciência de que você tem que pagar sempre o total da fatura, que você tem que ter aquele dinheiro planejado, foi uma compra planejada, eu usei o cartão, mas eu tenho consciência de que eu tenho o dinheiro para pagar essa fatura. Lição que o Joaquim aprendeu e quer ensinar para toda a família. Agora todo mundo da minha família vai guardar todo o dinheiro dele no cofre. E assim nunca vai faltar dinheiro para ninguém. Nunca. São dicas importantes, né, Rafa? Ainda mais quando se aprende desde pequeno. Desde pequeno, tá certo. E, Paty, a gente sempre recebeu aqui algumas pessoas, né, falando sobre educação financeira. E eu me lembro que um ponto muito interessante que um desses educadores que veio aqui no nosso programa comentou é que normalmente as pessoas se perdem, a gente se perde, vamos dizer, nos custos variáveis. A gente tem os custos fixos, que é aquilo que a gente sempre sabe, o aluguel, o condomínio, a água, a luz, aqueles que não variam. Agora, os custos variáveis, que é a padaria, que é o restaurante, que é onde a gente se perde aí naquele meio.
E vale a pena lembrar também que, como a educadora também estava falando sobre o cartão de crédito, o valor dos juros do cartão de crédito, né, 14% ao mês, caso você não pague a fatura. E quando a gente fala o pagamento mínimo, isso que ela falou, não pague o mínimo, porque o mínimo é só os juros, né? Exatamente. Só os juros, você não está pagando a sua dívida. Uma bola de neve, né? Uma bola de neve, exatamente. É verdade. A indústria brasileira de jogos eletrônicos é a maior da América Latina e a 13ª no mundo. Uma parte deste mundo é composta de jogadores profissionais. Apesar disso, ainda não existe uma legislação que proteja estes jogadores. Among Us, Free Fire, Fortnite. Qual adolescente ou jovem que já não ouviu esses nomes? São alguns dos games que fazem com que, em 2020, só no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas já sejam fãs de jogos eletrônicos. A indústria brasileira de games já é a maior da América Latina e a 13ª do mundo. Com crianças e jovens em casa, estima-se que na quarentena a receita proveniente deste setor tem aumentado em nada menos que 30%. Ainda neste ano, os recursos movimentados pelos chamados e-sports devem chegar na casa do R$1 bilhão. Esses dados são do Newzoo, um instituto de pesquisa internacional que trata do tema. Na reunião virtual da Frente Parlamentar em prol dos jogos eletrônicos e games desta semana, especialistas falaram das várias dimensões alcançadas por essa atividade tão contemporânea. Vou fazer uma analogia muito forte ao futebol, né? É a mudança de vida, o caráter social e educativo. Hoje a gente vê, por exemplo, a força que o futebol tem em influência, do futebol que os esportes têm em influência das pessoas é muito grande, né, de mudar de vida. As pessoas há muito tempo atrás queriam ser um jogador de futebol, hoje elas sonham de ser um jogador de esportes, né? Isso está cada vez mais no Brasil acontecendo. Hoje o Brasil já é o 3º maior país em questão de dinheiro, né, que envolve com esportes. Eu tenho um conhecido que ele abriu uma loja de joias e encalhou tudo. Tudo encalhou. O que ele fez? Ele pegou a matéria-prima que tinha, derreteu e começou a fazer estátuas de personagens de LoL. E pronto, dali ele decolou. Então, com isso, nós vemos que o mercado de esporte não está somente no atleta, no time, no jogo. Tem tudo atrás. Tem cenografia, tem gravação, transmissão, engenheiros que montam palco, iluminação. Então, realmente, é um mercado muito amplo. Vários jogadores de futebol que têm projetos sociais que, em vez de ser, por exemplo, uma escolinha de futebol, não, é uma escolinha de esporte. Muitos desses aficionados ganham a vida jogando, competem com outros jogadores, criam roteiros para novos jogos. E é aí que entra o Congresso Nacional. Não existe ainda uma lei que dê garantias trabalhistas para esses novos profissionais. A Lei Pelé, dos anos 90, é mais voltada para atletas profissionais, especialmente do futebol masculino. Mas, a princípio, ela seria usada, enquanto outra legislação não seja aprovada. Assim, estes cyberatletas seriam considerados profissionais, tendo direito, inclusive, a cobrar ingressos de quem assiste a seus jogos. O que a gente propõe e a ideia de um andamento de regulamentação da matéria para chegar efetivamente no objetivo aqui da fala, que é o grande estímulo do desporto eletrônico, é que tenhamos uma legislação bastante simplificada, apenas reconhecendo a modalidade como desportiva, aplicar-se-ia as leis já em vigor no país, que seria a Lei Geral do Desporto, e subsidiariamente a CLT, ou a Lei Civil para aqueles que não são empregados, que seriam os atletas autônomos. Os próprios players do esportes entendem que pode se aplicar a Lei Pelé para o esportes, o que eu concordo também. Mas nós temos que apontar aqui que a Lei Pelé tem problemas. Hora extra, jogador de futebol recebe hora extra. Jogador de futebol recebe adicional noturno quando ele joga depois das 10 da noite. Jogador de futebol deveria receber hora extra por estar concentrado para o jogo. Isso até hoje não está claro na legislação. Os jogos eletrônicos cresceram tanto que já está em fase avançada a discussão sobre sua inclusão nas Olimpíadas. Atualmente, como é que está sendo feito, tá? Existe um movimento olímpico na Ásia que está tomando proporções muito grandes. Os asiáticos estão querendo já implementar alguma coisa de esporte na próxima Olimpíada.
Então, a Confederação Brasileira, que será a legítima para levar esses atletas, será a confederação legitimada pela Federação Internacional. Eu acho bem provável que eles consigam muito mais facilmente entrar nos Jogos Olímpicos de verão, de inverno, do que, por exemplo, o futsal. A gente pensa no jovem, né? Mas você vê muita gente de cabelo branco aí, Gilvan, que é enlouquecido pelos jogos eletrônicos, pelos games. Olha, é igual criança. Porque, olha, esse mundo, e assim eu vou concluir, esse mundo de esportes eletrônicos e games, ele é um mundo de educação, é um mundo de orientação, é um mundo de entretenimento, é um mundo aberto para tudo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, lançou uma cartilha que, segundo o órgão, são pontos fundamentais que os políticos que forem eleitos agora nas eleições de novembro devem seguir. Apesar de não fazerem parte do grupo de risco da Covid-19, crianças e adolescentes ainda sofrem os efeitos da pandemia. Mitigar os impactos, garantir a adaptação e continuidade dos serviços básicos devem estar entre as prioridades dos novos prefeitos. Um alerta do Unicef aponta 6 temas essenciais que devem estar em pauta: água e saneamento, educação, desenvolvimento infantil, proteção contra a violência, oportunidades criativas para os adolescentes e proteção social. Ao ampliar as desigualdades, a pandemia fez aumentar a parcela de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Quase 40% das escolas não têm uma estrutura para lavar as mãos. Nós temos aí mais de 15 milhões de estudantes que estudam em escola que não têm acesso à água. Uma educação que vai ter que passar por um modelo mais híbrido vai ser necessariamente algo que a gente vai ter que também investir. O último dado da PNAD Convide mostrou que cerca de 7,6 milhões de crianças e adolescentes não tinham recebido atividades remotas das escolas. Então, a gente está com um problema sério aí de encontrar as crianças e adolescentes que estão fora da escola e que precisa ser retomado. A violência é uma das maiores ameaças à integridade de crianças e adolescentes, e ela se manifesta de várias formas. Os tiroteios que suspendem as aulas, o risco do trabalho infantil e aquela que acontece dentro de casa, com as agressões físicas e abusos sexuais. Múltiplas violações que, em muitos casos, se intensificaram durante a pandemia. Os impactos econômicos da pandemia também levam a outros tipos de preocupações, como, por exemplo, se a criança está na escola, ela está menos sujeita às piores formas de trabalho infantil, que é, por exemplo, exploração sexual. Então, tem uma série de fatores em que esse distanciamento da escola impacta na violência contra crianças e adolescentes. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Daqui a pouco a gente está de volta. Repensar o espaço urbano, privilegiando o pedestre e maneiras alternativas e eficazes de expansão do transporte público, em vez de obras bilionárias que atendem apenas os automóveis. Este é mais um desafio que os futuros prefeitos precisam ter em seu plano de governo. Em São Paulo, a discussão sobre o futuro de um elevado rodoviário construído décadas atrás, frente ao crescimento da frota de automóveis, é exemplo de como a mobilidade nas grandes cidades do país precisa ser revista. O elevado João Goulart, o Minhocão, é uma estrutura suspensa de mais de 3 quilômetros que liga o centro à zona oeste de São Paulo. Ele é um transtorno para os moradores da região, por conta da poluição e do barulho. Este ano, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a realização de um plebiscito, ainda sem data para acontecer, para questionar os moradores da cidade sobre a transformação parcial ou total do Minhocão em parque, ou mesmo a demolição do viaduto. Fernanda se mudou há pouco tempo para um prédio em frente ao elevado e já sente um problema a mais: o impacto da especulação imobiliária com a expectativa do parque. Aqui, quando a gente alugou esse apartamento, já nos anúncios do apartamento já dizia: venha morar ao lado do Parque Minhocão. Esse parque que ainda não existe, mas que já está especulando o valor dos aluguéis, o valor da terra, o valor dos imóveis. O Minhocão já é usado como área de lazer à noite e aos finais de semana, quando fica fechado para veículos. Essas imagens foram gravadas antes da pandemia do coronavírus.
Neste período, o acesso para pedestres está proibido para evitar aglomerações. Agora, a gente acredita que o parque tem sido a maneira mais democrática porque foi a opção da sociedade usar esse espaço. Essa já é a resposta de um plebiscito da cidade. A transformação do viaduto em parque ou a demolição preocupam quem usa carro. Então eu acho inviável, mesmo porque como que vai fazer o fluxo de carro que passa por aqui? E é um alívio para quem é a favor. Tem muita poluição por causa do viaduto, né? E muito morador de rua embaixo. Aí se tirasse, eu acho que melhoraria. Para especialistas, o debate sobre o destino do Minhocão revela uma mudança de mentalidade para além deste caso em São Paulo. Com a proximidade das eleições, é importante pensar o projeto dos candidatos a prefeito para melhorar os deslocamentos da população. Não se pode culpar a população pelos congestionamentos, dizendo que eles usam carro. Se uma metrópole tem congestionamento, é porque as autoridades públicas falharam em prover o transporte público de qualidade. Primeiro, o Minhocão ele representa um modelo de cidade rodoviarista em que se prioriza o carro e que foi sendo construído aqui em São Paulo e em outras grandes cidades do Brasil desde a década de 70 para cá. E agora a gente está discutindo a retomada da cidade para as pessoas e não para os carros, né? A gente está discutindo espaço público, áreas verdes, cidades mais saudáveis, priorizando pedestre, ciclista. Sai de cena o Outubro Rosa, que é a conscientização ao câncer de mama, e entra em cena o Novembro Azul, que também fala de câncer, mas é a conscientização ao câncer de próstata. Você sabia que, de acordo com uma estatística, um homem morre a cada 38 minutos devido a este tipo de câncer? Acompanhe na reportagem. Atualmente, os homens estão mais vaidosos, cuidam mais da aparência, mudaram os hábitos alimentares e praticam exercícios físicos. Porém, um dado ainda é alarmante. Em 2018, quase 70 mil novos casos de câncer de próstata foram registrados. O câncer de próstata é o segundo que mais mata os homens no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 20% dos casos são descobertos tardiamente e 25% dos pacientes morrem por causa da doença. Por isso a importância do diagnóstico precoce, já que as chances são de 90% de cura. Lembrado como mês azul em um movimento mundial, novembro foi escolhido para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce deste câncer. Realizar o exame de próstata é algo indispensável. O câncer de próstata ele não traz sintomas em fase inicial. Então ele precisa ser diagnosticado através do exame físico e dos exames de sangue, que é o PSA que nós conhecemos. A mensagem principal é: o câncer de próstata tem cura, desde que você pegue ele numa fase inicial. Especialistas do Centro de Oncologia do Paraná receberam pacientes para falar mais sobre o Novembro Azul. O médico oncologista clínico Manuel Caetano Maia, especialista no tratamento deste tipo de câncer, explicou sobre o procedimento clínico e sua eficácia. Procurar primeiramente o seu médico, principalmente o urologista, que muitas vezes faz esse primeiro contato, para primeiro buscar uma informação. Será que esse homem precisa de rastreamento? Será que já está no momento de fazer o rastreamento? E assim tomar as medidas necessárias, como fazer o toque retal, eventualmente fazer o exame do PSA e, caso seja diagnosticado o câncer, unir de todas essas informações para que a gente possa tomar uma decisão correta. A descoberta do câncer em fase inicial traz uma boa notícia. 9 entre 10 casos têm êxito no tratamento. O aposentado Edgar Cruzeta faz parte dessa estatística. Estou há 9 meses tratando, comecei com uma injeção, depois 28 sessões de rádio. E agora eu continuo com as injeções por mais 9 meses. É um sentimento de conquista, de uma vitória que você já esteve lá numa situação muito difícil e hoje você já está feliz. Que já está na metade do tratamento e não tem efeito colateral. Novembro Azul traz o alerta e a população fica mais atenta. Acho super importante porque atualmente há um grande número de homens, talvez por preconceito, talvez por desinformação, talvez por qualquer razão pessoal, que simplesmente não fazem prevenção, não fazem exame. Preconceito não tem que ter, eu acho que é a saúde em primeiro lugar, né? Talvez nós descuide esse preconceito que deixa de nós não sabermos o que está acontecendo, se tem alguma coisa para ser tratada, né?
Também concordo que o preconceito hoje em dia não tem nada a ver, né? Não tá com nada. Você tem que fazer para a saúde, porque imagine, não é só você que sofre, é família, é amigo, então você também tem que pensar nesse lado. O isolamento social trouxe muitas mudanças de hábitos. Muita gente aproveitou para reunir a família e montar uma mini horta em casa. Além de se distrair, saladas e temperos livres de agrotóxicos e que fazem bem à saúde. Vamos conferir. Um espaço reservado ao plantio em casa é sinônimo de saúde. No cultivo caseiro, os alimentos ficam livres de agrotóxicos que ajudam na alimentação saudável, sem contar com a economia no mercado. Casas com pouco espaço e até mesmo apartamentos podem ter um cantinho especial. Tudo é muito simples, bastam apenas alguns ingredientes: carinho, água e a luz solar. Eles são indispensáveis para um bom resultado. Você consegue um temperinho, pelo menos ali, um orégano, um tomilho para você colocar na hora ali da sua refeição, dar aquele toque final. Um tomatinho cereja que não ocupa tanto espaço pode ser colocado numa horta vertical. Esta engenheira agrônoma explica que o contato com a terra estimula a criatividade, além de ser uma ótima distração para toda a família. O contato, o pegar, o sujar a mão ou sujar a roupa, depois lava, né? Que a gente brinca. Os adultos falam, a criançada se distrai, mas eles adoram também. Os idosos também, que lembram, às vezes, lá da roça, da sua infância. Então, isso é muito bom. Começar a mini horta orgânica em casa é muito fácil. Basta escolher um lugar ideal e preparar os recipientes que sustentarão as plantas. Embaixo tem que escorrer água. Eu tenho que ter drenagem. Então, primeira coisa, furos, né? Ou um espaço embaixo. Vasinho, você vai fazer furinhos no vaso. Aí você vai pôr uma camada de pedra, tá? Ou cascalho, ou isopor picado, em torno de 2 a 3 dedinhos, mais ou menos, tá? Aí você vai pôr um tecido, né? A gente conhece tecido não tecido, que é o TNT, que é mais conhecido. Ele ajuda a controlar para você não perder o teu solo. E aí você vai pôr o solo e então a sua plantinha em cima. Okay? Aí você pode cobrir também esse solo com casca de pinos, pedrinhas, né? Infelizmente, o Brasil é um dos países campeões em desperdício de alimentos. O que sobra na mesa vai direto para o lixo. Com a horta em casa, é possível fazer o descarte adequado com o processo inverso. E o mais interessante é que, além de reutilizar os alimentos orgânicos, como adubo, você também pode usar os potes que tem em casa mesmo, realizando assim a compostagem como suporte para as plantas. Usar algo que seria jogado no lixo, ele vai se transformar em alimento para sua planta novamente. Mas é preciso ficar atento. Francilise explica que nem todo alimento pode ser utilizado como fertilizante natural. Casca de batata, casca de maçã, a própria hortaliças, às vezes, né? Às vezes você temperou na hora do almoço, não é tão interessante você colocar, principalmente se você pôs vinagre, por causa da acidez. O que você não pode pôr na compostagem? Carnes. Osso. O que você vai pegar? Alimentos crus, tá? Vai pegar também um pouquinho de folhas secas lá na grama, no vizinho, está andando na rua, pega umas folhinhas também. Põe, às vezes, uns pedacinhos de jornal ou do papel do pão, tá? Porque no momento da decomposição, ali, a hora que você tiver no pote, esses alimentos, esses resíduos, mais o solo e mais essas folhas secas, galhos secos, o papel do pão, essa decomposição, os fungos e bactérias vão estar trabalhando e vão entrar num equilíbrio. Falando ainda em isolamento social, agora com a questão do home office, muita gente em casa, muitas pessoas também percebem a bagunça dentro de casa. E isso altera o humor de várias pessoas. E afinal, a sua casa é aquela casa organizada, você é bagunçado ou não? Você sabia que a bagunça pode ser prejudicial à saúde? Dê uma olhada ao seu redor. A casa está organizada? Se a resposta for não, é melhor repensar. De acordo com esse psicólogo, é prejudicial viver em ambientes desorganizados. Então hoje a gente preza muito pelo tempo, né? E a casa desorganizada, o ambiente desorganizado atrapalha, no nosso manejo, no nosso estar no mundo, dificultando que a gente encontre aquilo que a gente precisa. Então isso acaba nos atrasando, né? E consequentemente a gente tem menos tempo para prazer, para atividade física, para estar com as pessoas, estar com a nossa família.
E não é tão difícil quanto parece. Essa especialista mostra como organizar a cozinha, um dos ambientes mais problemáticos da casa. A ideia aqui é a seguinte, você chega em casa com alimento, você abre esse alimento e coloca direto no pote. Evite comprar aquele só de rosca em cima, muitas vezes é muito mais em conta, mas não deixa o alimento fresco, você perde muito rápido. Aqui você pode fazer uma identificação com uma etiqueta que você acha bem fácil e no fundo tem outra etiqueta com a data de validade. A dica aqui das cestas que eu dou para vocês é de cestas quadradas, você consegue aproveitar mais espaços. Louças organizadas também facilitam o dia a dia. Outra dica importante, deixe tudo sempre à vista para evitar o desperdício. Aqui em casa, eu sempre quis ter uma gaveta mais funda, mas ela precisa ser útil e prática. Vou mostrar para vocês. Ó, aqui, essa última gaveta, eu guardo as minhas compras, todos que estão fechados, tá? E eu coloco desta maneira em pé, porque eu consigo visualizar tudo que eu tenho. Já nos ambientes de uso comum, nada de deixar roupas e objetos pelo caminho. Se você chega em casa e deixa o casaco, deixa a bolsa, deixa várias coisas que depois você nem consegue enxergar o tampo da mesa, não é legal. O bacana é você chegar, já subir direto, tá? E guardar tudo, deixar sempre a mesa livre e assim você mantém uma organização da casa. Nos quartos e no banheiro, mantenha tudo limpo e no lugar, mesmo com a correria. Então, assim, acorda um pouco mais cedo, toma seu banho, organiza a cama. Uma vez durante a semana é legal você fazer toda a troca de cama. Abrir sempre as janelas, isso é muito importante também para arejar. O banheiro é uma questão bem importante também, às vezes a casa tem somente um banheiro, né, para todo mundo, enfim. Retirar o lixo todos os dias, isso é fundamental, tá? Toalhas, acabou o banho, evita de deixar a toalha no box. Manter a bancada sempre organizada, às vezes espirra pasta e tudo mais, então passa ali um pano e seu banheiro fica limpo sempre e higienizado. E a melhor dica de todas, uma casa organizada vai te deixar mais feliz. Algumas pesquisas mostram que as pessoas entrando em ambientes, né, visualmente organizados, limpos, elas secretam mais endorfina. E a endorfina é uma substância, né, que a gente secreta naturalmente, mas principalmente em situações de alegria, de bem-estar. Ela é o hormônio da felicidade, né? E o Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever o nosso programa e todos os outros programas aqui da TV Evangelizar no nosso canal oficial do YouTube. Esse endereço está aparecendo aqui no seu vídeo. A você, o nosso muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Fique bem, fique em paz. Tchau. Tchau, tchau.